Gálatas 5, versículo 22 e o versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, nós passamos alguns meses meditando acerca das obras da carne. Foram 15 obras da carne pelos quais nós meditamos cada uma delas. Vimos aqui na palavra de Deus, E é interessante nós fazermos como palavra introdutória, antes de entrarmos aqui no estudo ou a mensagens acerca do fruto do Espírito, fazermos uma comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são os desejos do homem natural colocados na prática. Mas o fruto do Espírito é o que é produzido sobrenaturalmente no homem pela ação do Espírito. Nós não podemos produzir o fruto. É o Espírito que produz em nós o seu fruto. O Espírito aqui que Paulo fala é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Somente os que são nascidos de novo, nascidos do Espírito, podem produzir o fruto do Espírito. Somente os que pertencem à família de Cristo podem produzir o fruto do Espírito. E uma observação interessante, amados irmãos, muitas pessoas confundem o fruto do Espírito com os dons do Espírito. São coisas diferentes. E podemos fazer, pelo menos, duas perguntas. Qual é a prova que alguém é um cristão fiel, que agrada a Deus, que foi santificado e é controlado pelo Espírito? É o fruto do Espírito ou os dons do Espírito? O que é que demonstra que o cristão vive uma vida cristã segundo a vontade de Deus e segundo a sua palavra? É o fruto do Espírito ou os dons do Espírito? A resposta bíblica, amados, é esta: é o fruto do Espírito, que demonstra que alguém é um cristão fiel, que agrada a Deus, que é ou que foi santificado pelo próprio Espírito e que é controlado pelo Espírito. É o fruto do Espírito que demonstra que um cristão está vivendo uma vida cristã segundo a vontade de Deus e segundo a palavra de Deus. Muitos estão procurando os dons do Espírito, mas não procuram evidenciar em suas vidas o fruto do Espírito. E esta procura pelos dons sem o fruto do Espírito tem provocado muita confusão e muitas divisões no meio do povo de Deus. As pessoas estão atrás dos dons. E muitas pessoas dizem: eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Mas a primeira coisa que o cristão deve evidenciar em sua vida é saber se está sendo evidenciado o fruto do Espírito em seu viver.
E os dons serão o quê? Consequência do próprio Espírito que irá trabalhar na sua vida e você irá desenvolver de uma forma natural, alegre e amorosa. Por que eu fiz essa colocação, amados irmãos? Porque, olha, vejam só, quando não se é evidenciado o fruto do Espírito na vida de alguns que dizem que têm o dom do Espírito, vai gerar muita confusão. Por isso que há tantas confusões no meio do povo evangélico. Pessoas que dizem que têm os dons, mas não desenvolvem esses dons de uma forma amorosa. Não desenvolvem esses dons de uma forma alegre. Não desenvolvem esses dons de forma pacífica. Não desenvolve esses dons de forma longânima, não desenvolve esses dons de forma benigna, não desenvolve esses dons exercendo bondade, não desenvolve esses dons exercendo primeiramente fidelidade a Deus, não desenvolve esses dons com mansidão, não desenvolve esses dons exercendo o quê? O domínio próprio. Por isso, amados irmãos, o que se evidencia, não é? Que eu ou você demonstramos ser um cristão autêntico, é que seja visto em nós o fruto do Espírito. Não é? Porque o fruto do Espírito tem prioridade sobre os dons do Espírito. Isto não significa dizer que os dons não são importantes, mas os dons devem ser desenvolvidos, não é? Tendo a prioridade o quê? O fruto do Espírito em sua vida. Os dons são importantes, mas não sem o fruto do Espírito. Por isso, amados irmãos, vejam só, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, é um texto bastante conhecido, o versículo 1 e o versículo 2 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, amados irmãos, é algo maravilhoso, amados irmãos. Eu mesmo estou me deleitando, sabe? Quando eu estou preparando esses estudos, meditando, tomo para mim mesmo e depois, com muito trabalho, tento colocar no papel para transmitir de uma melhor forma possível, para compartilhar com os irmãos. Mas é algo maravilhoso, quando você vai cavando o tesouro, né? Escavando, e cada vez mais você vai vendo as riquezas que é as Escrituras Sagradas. Eu já tinha lido, relido aqui, nós lemos isso por cima, né? Mas quando nós vamos escavar esse tesouro cada vez mais, você vai trazendo preciosidades dentro das Escrituras Sagradas. Aí você vai vendo, eu mesmo, a começar em mim, será que esse fruto do Espírito está sendo evidenciado na minha vida? Será que eu estou desenvolvendo os dons do Espírito, que é o mesmo Espírito, de uma forma que evidencie primeiramente esse fruto na minha vida, para que Deus seja glorificado? Então, amados irmãos, vejam só, eu quero, na nossa mensagem desta noite, não é? Eu quero desenvolver pelo menos 2 tópicos. Primeiro deles é o seguinte: o fruto do Espírito, fruto espiritual. E o segundo ponto, amor, a primeira virtude do fruto do
Espírito. Vamos em primeiro lugar, o fruto do Espírito, fruto espiritual. Irmãos, o fruto do Espírito é algo que todo cristão verdadeiro, nascido do alto, irá produzir. Quando nos tornamos cristãos, acontece isto conosco. Depois nós veremos lá no final. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo passa a viver conosco e dentro de nós e começa a fazer a mudança de dentro para fora. 2 Coríntios é um texto bastante conhecido, 5,17, e diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Não pode ser diferente. Se as Escrituras estão falando, é porque será assim. E sempre será assim. Antes de nos tornarmos cristãos, amados, havia coisas em nossas vidas que não eram agradáveis. São características ou atitudes que irão mudar depois que nos tornamos cristãos. Por exemplo, talvez antes eu ou você fôssemos pessoas rudes, desobedientes, cheios de ódio, de rancor no nosso coração, raiva, ressentimento, amargura, impacientes, cruéis, ciumentos e tantas outras coisas. Talvez eu ou você fôssemos antes. Essas coisas são chamadas as obras da carne, como nós vimos, né? E meditamos aqui vários meses, que está aí no versículo 19 ao versículo 21. Paulo aqui continuando, ele continua nos dizendo o que é o fruto do Espírito, que vai ser o remédio, a cura para mortificarmos as nossas obras da carne. E o próprio Espírito vai produzir em nós pela sua palavra. Por isso que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 virtudes aqui, amados, ou características, juntas são o fruto do Espírito. Muitas pessoas dizem os frutos do Espírito. Não, é o fruto. São 9 virtudes juntas que formam o quê? O fruto do Espírito. A obra do Espírito Santo, amados irmãos, dentro de nós, quando ele passa a habitar dentro de nós, vai produzir esse fruto em nosso interior. E é assim, como eu falei no início, que sabemos se alguém é realmente cristão ou não. Porque o cristão, ele sempre está na metamorfose. Está sempre o quê? Mudando todo o tempo e para melhor, e não para pior. Essas 9 características, essas 9 virtudes, nos mostra ou vai nos ensinar como Deus e Jesus, eles são. E Deus quer que sejamos transformados para nos tornarmos cada vez mais parecidos com seu Filho, Jesus Cristo. Porque quando nós vemos aqui esse fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, amados irmãos, nós contemplamos ao Deus que adoramos e vemos todas essas virtudes naquele que nos chamou das trevas para o reino da sua luz. E foi com esse propósito que ele nos chamou em Cristo, nos regenerou pelo poder e o lavar regenerador do Espírito Santo, como diz Tito, para que nós, cada dia mais, o Espírito Santo vai nos transformando, para que esse fruto do Espírito seja evidenciado em nós e que nós, com o passar do tempo, venhamos a ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Você quer ver uma verdade? Abram aí. Não desmarque aí. Romanos 8. Romanos 8. Versículo 29. É um texto bastante conhecido, mas quero fazer uma aplicação aqui naquilo que eu falei para os irmãos agora. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme o quê? A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esta é a obra do Espírito Santo dentro de nós. Trabalhar em nós e produzir esse fruto dentro de nós, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos imagem e semelhança do Filho de Deus. Ele nos viu de antemão, ele já nos conheceu antes da fundação do mundo, como diz Paulo também aos Efésios. Ele nos predestinou com este propósito. E tenho uma certeza, amados irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, o Espírito Santo, vai trabalhar e vai transformar para a glória de Deus, porque a palavra assim o diz. E será visto na vida dos verdadeiros filhos de Deus, dos nascidos de Deus, o fruto do Espírito. Mas também, veja aí Colossenses, mais aí adiante, capítulo 3, versículo 10. Três 10. Para que possamos cada vez mais ser o quê? Parecidos com Jesus Cristo e nos tornarmos cada vez mais imagem do próprio Deus. Veja o Colossenses 3,10, o que é que diz. E vos revestistes de quê? Do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, amados irmãos, como é que acontece isso? Abram aí, Tito, mais aí na frente. Capítulo 3. Tito, capítulo 3. Vejam só, amados, que coisa maravilhosa. Versículo 4 e o 5. E o 6, que diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador de quê? Do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus irmãos, veja que coisa maravilhosa, né? Essas 9 características aqui que Paulo nos mostra aqui em Gálatas,
como o fruto do Espírito, mostra como Deus e Jesus, eles são. E Deus quer que sejamos transformados, dia após dia, pelo próprio Espírito, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus e conforme a imagem do Deus que nos criou. O fruto do Espírito, amados irmãos, não é apenas uma virtude. Ele tem 9 partes. Não podemos escolher o que queremos, como gostaríamos de fazer, como uma cesta de frutas. Não. Você não pode dizer, olha, eu tenho um domínio próprio, mas se você não existe amor. Porque só tem domínio próprio quem verdadeiramente ama. Você não pode dizer que tem alegria se você não existe um amor verdadeiro derramado no seu coração. Porque a alegria primeiramente vem de nós estarmos em comunhão com Deus. Na tua presença há plenitude de alegria. Eu não posso dizer que eu sou paciente se eu não demonstro amor para com meu irmão. Se eu digo, não posso dizer que eu sou benigno se eu não demonstro também o amor para com o meu irmão ou com o meu próximo. Então, amados, eles estão unidos. Nós não podemos escolher qual dessas virtudes eu possa desenvolver melhor na minha vida. Todas estão ligadas. Se vem o amor, nós vamos ver mais lá na frente, naturalmente, as demais virtudes acompanharão o amor. É interessante. Como cristãos, amados, aí vem os humildes de espírito. Como cristãos, precisamos nos submeter e nos rendermos a Deus, para que, pela sua graça, essas 9 características sejam vistas em nós e todos ao nosso redor possam ver essas mudanças constantemente na minha e na sua vida. Porque, nós vamos ver mais adiante, eu não posso produzir esse fruto. Quem produz esse fruto é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho capacidade. Aí é onde entra os humildes de espírito, que estão clamando dia após dia a Deus, clamando pela graça, pela misericórdia, para que se tornem cada vez mais pessoas piedosas diante de Deus. Por exemplo, talvez estejamos irados com alguém, e lá no fundo do nosso coração, ninguém sabe, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. Aí é onde vem a humildade, que eu e você devemos o quê? Nos prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Me ajuda com o teu amor a perdoar aquela pessoa, porque eu sei que eu sou um filho teu, uma filha tua, e para isto eu fui chamado. Retira de mim toda raiz de amargura, de ressentimento que aquela pessoa causou comigo. Para que o quê? Esse amor, vindo através do perdão, possa ser evidenciado na minha e na sua vida. Do contrário, amados irmãos, nós não vamos conseguir por nós mesmos. Porque o fruto é do Espírito. Nós não podemos produzir esse fruto. É o Espírito Santo que produz em nós. Não podemos tentar com as nossas próprias forças mostrar melhorias ou mostrar características como nós queremos.
Vamos falhar, cedo ou mais tarde, a máscara vai cair e vamos ficar envergonhados. Por exemplo, se eu for amar como a minha carne deseja amar, eu só vou amar aqueles que me amam. Mas a Bíblia diz o contrário. O Espírito Santo ensina o contrário. Jesus Cristo ensina o contrário. Eu devo amar até aqueles que me perseguem. Eu devo amar também os meus inimigos. Eu devo dar de comer àqueles meus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque humanamente falando, eu e você não iremos demonstrar esse fruto do Espírito. E quando eu demonstro, amados irmãos, este fruto produzido pelo próprio Espírito Santo, todas as demais virtudes aparecerão na minha vida: benignidade, longanimidade, paciência, paz. É um homem pacífico, é uma mulher pacífica. Usou de benignidade. Como é que pode ele me perdoar? Ou ela me perdoar pelo que eu fiz por ela? Então, amados, o trabalho do Espírito Santo é produzir seu fruto em nós. Assim como uma árvore não pode tentar produzir tipos de frutas diferentes, mas ela só vai dar o fruto que foi feito para que ela dê. Por nós mesmos, o fruto que produziremos será sempre raiva, egoísmo, rancor, e nunca será conforme a vontade de Deus. Precisamos da ajuda de Deus para produzir o fruto do Espírito dentro do nosso ser. É o Espírito Santo de Deus que produz o seu fruto em nós. Aqui, amados irmãos, eu estava meditando, aqui acaba todo o orgulho do ser humano. Já pensou se esse fruto aqui fosse produzido pelo homem? Levaria eu ou você à vaidade, ao orgulho. Eu amo porque eu decidi amar. Não. Mas a Bíblia diz: se você ama hoje os seus inimigos, é porque eu moro dentro de você. Eu é que estou produzindo dentro de você. Você não tem capacidade de amar com o amor do seu Criador. Acaba todo o orgulho do ser humano. E nós temos que o quê? Nos quebrantarmos diante do Espírito. Estarmos uma vida dedicada a Ele, submissa à palavra de Deus, em jejum, como nós vimos, em oração, em gratidão. Irmãos, eu estava olhando, meditando aqui, eu digo: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Como precisamos, amados irmãos, dia após dia. Porque muitas vezes, amados irmãos, você sabia que nós, mesmo como cristãos, o velho homem tenta levantar dentro de nós? Quando nós temos um pouco de conhecimento da palavra de Deus, sabe o que é que faz? O orgulho começa. Eu já sei, já conheço. Mas eu quero ver na prática. Eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver quando você vem a aprovação. É isso, amados. O fruto do Espírito é o fruto espiritual. O ser humano não pode produzir. É o Espírito Santo que produz em cada um de nós individualmente. E o segundo tópico vai mostrar, vamos meditar um pouco sobre o amor. A primeira virtude ou a primeira característica do fruto do Espírito Santo.
Amados irmãos, o amor, podemos dizer assim, não que desmereça as outras virtudes. O amor é a principal virtude do fruto do Espírito. Por quê? O amor é considerado o cerne do cristianismo. O Senhor declarou que a lei se resume no amor, primeiramente, a Deus e ao seu próximo. Jesus disse que não fomos nós que escolhemos a Ele. Pelo contrário, Ele nos escolheu e nos designou para irmos e darmos frutos. O Senhor afirmou ainda que esse fruto deve permanecer. Está lá em João 15, versículo 16. Esse fruto ordenado a nós pelo Senhor Jesus é o que é gerado pelo Espírito Santo. Como nós vimos aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Porque o amor faz parte essencialmente do verdadeiro cristão. É impossível, como eu falei anteriormente, alguém receber a Cristo, ser cheio do Espírito Santo e não ter o seu coração inundado pelo amor de Deus. A Escritura afirma que Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus e não tem a Deus. Está lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. O crente nascido de Deus, ele não tem a opção de amar. Ele ama porque, primeiramente, foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele ama porque o amor de Deus preencheu a sua alma e o seu ser. E ele ama porque o Senhor Jesus o amou primeiro e se revelou a ele como um Salvador e foi derramado o amor de Deus no seu coração. Por isso, essa primeira virtude do fruto do Espírito aqui chamado amor, diferentemente do amor aí do mundo, esse amor, como diz Paulo, ele não é interesseiro, ele é verdadeiro, ele é doador, ele é compassivo, ele é compreensivo, ele é paciente, ele é longânimo. O amor gerado em nós, amados, pelo Espírito Santo de Deus, ele é tão forte que a presença ou a ausência dele é capaz de provar se nós somos nova criatura ou não. Você sabia disso? Como, pastor? Se estamos vivos ou mortos. Se realmente somos discípulos de Jesus. Se a presença de Deus habita em nós, se o nosso caráter, se o nosso temperamento foram realmente transformados. É isso que as Escrituras dizem. O amor gerado em nós pelo Espírito Santo é tão forte e verdadeiro que a presença dele ou a ausência dele é capaz de provar se somos ou não novas criaturas. Vamos ver esse texto? Abram aí, 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Primeira de João. Versículo 14. Preste atenção. Nós sabemos que já passamos da morte para o quê? Para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte.
Você quer saber se uma pessoa é nova criatura ou não? É se verdadeiramente ele ama a todos, principalmente aos seus irmãos. Se ele não demonstrar isso na vida dele, é a Escritura que está dizendo. Nós sabemos que já passamos da morte, aqui é espiritual, né? Para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Porque quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos capacidade de amar ninguém. Amávamos da boca para fora, amávamos quem nós queríamos. Mas o amor que é derramado pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações nos traz vida, ele nos vivifica, nos regenera, nos torna nova criatura e nos dá a capacidade de o quê? De amarmos os nossos irmãos. Isso é uma demonstração que nós estamos vivos, ressuscitados espiritualmente. Mas também o amor, essa primeira virtude do fruto do Espírito, demonstra se a presença de Deus está dentro de nós ou não. Abram aí, 1 de João aí mesmo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, preste atenção, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós o quê? Aperfeiçoado. O contrário disso aqui, quem não ama, o que é que acontece? Deus não permanece em nós e esse amor não vai ser aperfeiçoado. Então, amados, o amor, como a primeira virtude do fruto do Espírito, em nós, como eu falei, é tão forte que a presença ou a ausência dele é capaz de provar se somos novas criaturas ou não. Como? Se estamos vivos ou mortos, se a presença de Deus habita em nós, mas também nos mostra se somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, eu vou ler. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, Jesus foi bem claro aqui. Irmãos, falamos que somos discípulos de Jesus. Será que amamos mesmo uns aos outros, irmãos? Será que demonstramos que somos novas criaturas mesmo? Será que demonstramos este amor, mostrando que Deus habita em nós? O amor no relacionamento humano prova a presença de Deus em nossas vidas. Mas um quarto tópico que eu quero destacar aqui, mostra também se o nosso caráter e o nosso temperamento foram realmente transformados. Voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7. As pessoas usam, esse texto muitas vezes, casamentos, para casais, não está errado de usar, mas o sentido principal aqui é para que demonstremos esse amor para com todos os nossos irmãos, principalmente para com Deus. Vejam só, amados irmãos, olha o que é que como Paulo vai descrever aqui o amor, que é a primeira virtude do fruto do Espírito, como ele mostra lá em Gálatas.
O amor, olha só, veja se não está ligado, viu, irmãos, com as demais virtudes do fruto do Espírito. Vá ligando, viu? Ele primeiramente é o quê? Paciente. Segundo, benigno. Não arde em ciúmes. Não se ufana, se gloria, né? Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Quer se exasperar? Não se irrita. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aí ele vai dizer, olha o que é o amor verdadeiro. Ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, amados, como eu falei anteriormente, o amor gerado em nós pelo fruto do Espírito Santo é tão forte e verdadeiro que a presença dele ou a ausência é capaz de provar se somos novas criaturas ou não. Porque se nós não amamos os nossos irmãos, nós estamos mortos. Prova que nós não nascemos de novo. Se não amamos os nossos irmãos, dizemos que somos discípulos e é fake news. Se não amamos os nossos irmãos e dizemos que Deus habita em nós, estamos uma outra fake news. Se falamos que amamos a todos e o nosso temperamento não foi transformado, é outra fake news. Profundo, não é, irmãos? Isso nos coloca, sabe, cada vez mais aonde, amados? Aos pés do Senhor. Porque de nós mesmos, nós não temos capacidade de produzir esse fruto chamado amor. Temos que fazer como aquela mulher cananeia. Chegou para Jesus e disse: Senhor, socorre-me. O contexto lá é que a filha dela estava endemoniada. Pediu socorro. Nós devemos pedir socorro, para que o fruto do Espírito venha a ser evidenciado nas nossas vidas. E Jesus disse àquela mulher cananeia: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher não se contenta e diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Que santa humildade, amados irmãos. Reconhecimento. Primeiramente, reconheceu que Jesus era o dono dela. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Me dá só as migalhas da tua graça, Senhor. Só é o que eu preciso. Será que nós temos mesmo, amados irmãos, este quebrantamento diante de Deus, olhando o que nós somos ainda mesmo, a transformação que Deus fez em nós, graças a Deus, mas tem tantas coisas ruins ainda dentro de nós, porque qualquer motivo ou outro, a gente não conseguimos, amados irmãos, desenvolver ou demonstrar em nossas vidas o fruto do Espírito. Porque não mortificamos ainda a velha carne. Irmãos, este amor que herdamos do eterno Deus, ele se manifesta, sabe como? Não é só de palavras, é de prática.
Não apenas palavras. Amor é ação. Não apenas só temos um sentimento. Quem ama, faz, vai em frente, corre atrás, estende a mão, ajuda ao próximo, tem prazer em servir e se compadece, principalmente, daqueles que estão perdidos e estão sofrendo. Este fruto aqui do Espírito, que tem como a primeira virtude o amor, é a base de todas as demais virtudes na vida do cristão. O fruto não é nosso, é do Espírito Santo. É a manifestação da presença de Deus em nós. Somente Deus pode estar nos mudando radicalmente o nosso coração, implantando dia após dia o seu amor em nossas vidas, ao ponto de pessoas olharem para mim, para você. Vejo que aquela pessoa, fulano ou beltrano, é uma pessoa diferente. E você pensa que Deus, Ele deixou de derramar esse amor em nossos corações? É porque nós somos desobedientes. Você sabia disso? Abra um texto aí em Romanos capítulo 5. Cinco. Veja só. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O verbo aqui está no presente. É diariamente Deus derramando amor em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Nós é que muitas vezes não damos crédito, ou muitas vezes não percebemos o amor de Deus, como Ele é grande para conosco. Ele é derramado, está no presente o verbo. É uma ação contínua. Deus continua derramando nas novas criaturas. Derrame amor. O Espírito Santo vem, produzido dentro de nós. Agora, pela dureza do nosso coração, muitas vezes é que nós endurecemos as nossas cerviz. Se os irmãos observarem aí, amados irmãos, no versículo 16 de Gálatas, capítulo 5, lá no início, Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabe por que muitas vezes nós não percebemos esse amor de Deus derramado em nossos corações? Porque nós não estamos andando no Espírito como Ele está nos orientando. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, amados irmãos, só há dois caminhos: ou andamos no Espírito, ou andamos fazendo os prazeres, ou praticando os prazeres da carne. A Bíblia, amados, é bem distinta, é bem clara. Ou você anda no Espírito, ou você satisfaz a carne. Ou você se enche de Espírito, ou você se enche da devassidão lá do mundo. Não tem como errar. Aí você pode dizer: mas pastor, agora o Senhor me deixou confuso. Como é que eu posso saber que eu tenho, ou se esse amor foi derramado e continua sendo derramado no meu coração? Você quer ver uma coisa bem interessante? Entendo que uma das formas mais claras da manifestação deste amor na vida de alguém que se torna uma nova criatura é quando ele fala da salvação de Jesus Cristo para as outras pessoas ao seu redor. Mas pastor, só é isso? Você lembra do dia da sua conversão?
Quando Deus lhe transformou? Que você sentiu a alegria da salvação? Qual foi o seu desejo? Que o quê? Que todas as pessoas entendessem e crescem como você creu. Esse é o amor que é derramado no nosso coração. A primeira alegria é quando nós recebemos e temos a certeza que Cristo agora é o meu Senhor, é o meu Salvador, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. E essa alegria eu quero agora compartilhar com todas as pessoas. É tanto que quando a gente é novo convertido, sabe o que é que acontece? Você quer que todas as pessoas entendam a força e se convertam como você se converteu. Quem já teve essa experiência aqui? Eu já tive. É a primeira demonstração que você tem que o amor de Deus foi derramado no seu coração. É você compartilhar deste amor com as outras pessoas. Quem recebe o amor de Deus, amados, não consegue ficar com ele guardado para si próprio. Ele quer compartilhar. E Jesus sabia bem disso. Porque aquele que é derramado o amor de Deus no seu coração, ele vai obedecer a Cristo. Por isso que ele dá a ordem para nós irmos ao todo mundo, pregarmos o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas, para que eles guardem os ensinamentos de Cristo. Aí surge uma pergunta para mim e para você: existe amor em mim mesmo? Eu amo verdadeiramente ao meu Senhor? Eu amo verdadeiramente a meus irmãos? E para finalizar, amados irmãos, a Bíblia tem várias passagens bíblicas que mostram que homens e mulheres verdadeiramente demonstraram este amor na vida prática do dia a dia, como nós vemos aqui, como Paulo fala, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e vai mostrar 9 virtudes, mas todos é um só fruto, mas composta de 9 virtudes. O exemplo que eu quero trazer de alguém que desenvolveu na prática este amor e as demais virtudes do fruto do Espírito se encontra lá na 3ª carta de João. Abram aí, por favor, para nós concluirmos. 3ª de João, 3ª carta de João. Versículo 1 ao versículo 8. Não tem versículo, né? Ou melhor, não tem capítulo. 3ª carta de João, que diz: o presbítero amado Gaio, a quem amo de verdade. João amava Gaio. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Olha, Gaio era um homem próspero e era um homem que tinha saúde. E assim como é próspera também o quê? A tua alma. Era um homem próspero, tinha saúde, e João diz: assim como é próspera a tua alma também. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Veja o que é que ele vai dizer agora a respeito de Gaio, viu? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho de quê? Do teu amor.
bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Gaio era um presbítero que toda a igreja dava testemunho do amor dele perante todos os irmãos. Gaio amava aos irmãos da igreja e amava os irmãos que eram estranhos também, deixando esse amor visível por suas atitudes, porque recebia os estranhos também e cuidava também desses irmãos que eram estranhos. Isso era claro para a igreja, como diz aí o versículo 6. Perante a igreja, der o testemunho do teu amor. Já pensou, amados? Um discípulo, como nós vimos, que não ama a todos, não conhece a Deus. Que ama a todos indistintamente. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepção de pessoas. Veja aqui que ele não está elogiando a função dele, não. Ele disse, olha, o testemunho que der de você, não é que você está desenvolvendo a função de presbítero, não, viu? Mas você, então todos dão testemunho, é do seu amor que você tem para com todos, com os de casa e com os estranhos. Aqueles que saíram, que estão pregando por causa do nome, o nome aqui era o Evangelho. Não, ninguém dava acolhida no outro lugar, mas Gaio dava, cuidava deles, recebia eles. E se você ver, aí, mais na frente, tem um homem chamado Demétrio, que era o contrário. Nem recebia os de fora, e quem o recebesse, ele expulsava da igreja. Se você ler, pode olhar aqui. Demétrio era assim. Ele nem recebia os outros irmãos, que eram estranhos, e quem o recebesse, ele expulsava o estranho junto com aquele irmão. Não demonstrava o amor. Então, amados, exemplo é mais valioso, é o mais valioso tesouro de alguém que se chama cristão. Pois ações falam mais que palavras. Por isso que tem Paulo, o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo 4,12, ele diz que devemos amar todos, né, e sermos exemplo para os fiéis. Irmãos, é uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado. Porque amar não é só falar. Amar é vivenciar, é fazer, é correr atrás. Porque, infelizmente, muitos amam o poder, mas não têm poder para amar. Aquele que ama deve amar a todos, como Deus ensina na sua palavra. Ele manda e ele faz. O amor é mais que um sentimento, é uma ação e deve nascer do Espírito Santo. Quem ama nessa medida obedece à fonte do amor de Deus,
como o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então, amados, o amor de Deus que Ele entregou a nós pede também que entreguemos uns aos outros. Deus quer ver essa qualidade em nós. Não ser um amor temporário, mas constante. Não ser um amor condicional, ser um amor incondicional. E um amor que seja verdadeiro e não fingido. É isso que Deus espera de nós. O fruto do Espírito é amor. Clamemos, amados irmãos, como igreja. Caiamos aos pés do Senhor e oremos: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Me faz, Senhor, com que eu ande no Espírito. Me ensina a andar no Espírito. Desvenda os meus olhos para que eu contemple a Tua palavra e viva a Tua palavra e proclame a Tua palavra. Para que, de uma forma sobrenatural, o Teu Santo Espírito venha agir em mim e eu desenvolva o amor verdadeiro para com todos. Que Deus nos ajude, amados, como igreja. Clamemos ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem. Me ajuda. Eu não posso demonstrar esse fruto, porque o fruto é Teu. É Tu que desenvolve em nós. Então, amados, essa palavra que eu trouxe para nós nesta noite, como a primeira mensagem aqui na carta de Paulo aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. Oremos uns pelos outros, amados irmãos. Não sejamos egoístas. Se você vê algum irmão, alguma irmã, é como diz a palavra de Deus. Vamos tirar a trave dos nossos olhos, para depois nós corrigirmos e tirarmos o argueiro do olho do nosso irmão. Eu gosto muito, Jesus é muito didático e muito direto. Então, amados, Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.